Então, mais uma palestra do nosso Interuni, que é a internacionalização das universidades do Brasil, Américas e Europa, e uma surpresa para vocês, o professor Adriano é brasileiro e está falando diretamente da Austrália, sendo que lá são 9 horas da manhã de amanhã. 14 horas. 9 horas de hoje. Então, professor Adriano, seja muito bem-vindo. Lembrando que essas palestras estão sendo organizadas no Interuni com o patrocínio da nossa FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina. Professor Adriano, eu estou aqui fora usando o celular para fazer essa abertura. Você está vendo os alunos na sala de aula. Eu vou fechar o meu microfone e participar com eles aqui, aí de dentro da sala. Senão a gente gera uma microfonia e não é possível de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fique à vontade para o seu tempo. Se o senhor quiser gravar, pode gravar, tá? Não tem problema. Tá. Vocês me ouvem bem? Vocês da sala? Sim? Dá um joinha com a mão, assim me ouve bem. Tá, perfeito. O professor Alexandrini me apresentou, eu já estive em Rio do Sul, e uma oportunidade em 2019, aquele tempo que não existia Covid ainda, as coisas eram diferentes, a gente falava com as pessoas pessoalmente, e em 2020 eu estive virtualmente também dando... Não, foi ano passado, em 2021. E esse ano, eu estou tendo a alegria novamente de estar com vocês. Vocês são a turma de pedagogia, é isso? Tá. Eu vou contar um pouquinho da minha história, vai ser bem storytelling, vai ser bem conto de histórias, porque é a minha experiência. Não necessariamente vai ser igual para outras pessoas, mas a minha intenção é motivá-los a realizar sonhos de vocês, é isso. Eu estou aqui em Melbourne, Austrália, 14 horas no futuro, na manhã, então eu estou direto do futuro para vocês. Tá chovendo aqui hoje, amanheceu chovendo, mas o clima da Austrália é um clima bem gostosinho, é parecido com o do Brasil, assim, é bem parecido com o sul do Brasil, é um pouco mais frio que São Paulo. Sou de São Paulo, sou de uma cidade chamada Diadema, que fica 20 quilômetros do centro de São Paulo, mas é uma periferia, eu vim de uma comunidade. Eu fui o primeiro da minha família a ter o ensino médio completo. Eu sou engenheiro de formação, tenho 2 graduações, o mestrado e o doutorado em engenharia. Estou terminando meu doutorado aqui na Austrália. E eu vou contar para vocês um pouquinho do que foi a minha interação, de como aconteceu esse monte de coisa, porque não foi nada planejado. Eu acho que o Ariano Suassana, ele fala que eu sou quem eu sou porque tudo que eu tentei antes deu errado. Eu concordo muito com isso. Eu tentei muitas coisas, e tudo foi dando errado, e até que eu sou quem sou, porque tá dando certo. Isso é o que tá dando certo da minha vida. Mas todas as outras alternativas deram muito errado. Conforme eu disse, meus avós viveram bem perto de 100 anos, eles viveram no interior de Minas Gerais, eles trabalhavam na roça, né, pessoal rural, e eles morreram sem ter acesso à alfabetização, eles morreram sem saber escrever o próprio nome. E isso foi uma coisa que impactou muito, quando eu paro para pensar, impacta muito o que eu vou fazer na minha vida, assim, porque eu não sei se vocês já tiveram contato com pessoas que... Vocês da pedagogia mais, o pessoal da engenharia é bem raro, porque são maneiras de ver o mundo que são treinadas a ver o mundo de forma diferente, né? Mas pessoas que não tiveram acesso à alfabetização, ele não consegue ir no mercado comprar as coisas pelo nome que está escrito, né? Ele sempre compra pelas cores, ele compra o mesmo produto, ele tem muita vergonha de perguntar as coisas para as pessoas, porque ele depende muito de perguntar, né? Qual ônibus pega, tudo. Imagina, você viver quase 100 anos sem saber escrever o próprio nome, as pessoas aprendem a reconhecer números, né, em moedas por causa do necessário, a troca ali, né? Mas esse é o background, essa foi a base que eu tive. Meus pais estudaram até a 4ª série no interior de Minas Gerais e foram para São Paulo nessa tentativa que muito tempo atrás era de encontrar um lugar melhor para viver, né? Isso é natural do ser humano.
todas as experiências de todos os seres humanos do mundo, eles sempre estão procurando um lugar que tenha a melhor qualidade de vida. Isso não é questão de ser patriotismo, não é questão de querer o melhor para você e para os seus filhos, né? Ter melhores oportunidades. E por isso meus pais vieram para Diadema. Diadema é uma cidade de São Paulo que é considerada periferia. Se vocês colocarem no Google aí Diadema, só vai aparecer notícia que em São Paulo tem aquele jornal Cidade Alerta, deve ter alguma coisa parecida no Sul também, mas é o que é a ideia que se tem de Diadema. Então, meus pais falavam para mim estudar, que era muito importante, mas eu não tinha um exemplo, né? Porque eles não estudaram. Era importante porque eles não estudaram. É complicado você ensinar. Vocês na pedagogia entendem o ensinar em si, né? Vocês têm esse foco de entender como ensinar. São menos práticos do que nós que se dedicamos a estudar exatas, né, professor Alexandre? Mas o professor Alexandre é um caso raro. Ele joga bem com as duas pernas, né? Mas a mim, o que aconteceu? Eu tive acesso a trabalhar em fábricas no ABC. Desde os 15 anos, eu trabalhava em fábrica, fiz Senai, curso técnico, e lá eu comecei, depois dos 15, 16 anos, eu conheci as primeiras pessoas na vida que eu tive acesso que fizeram ensino superior, que era o gerente da fábrica, os engenheiros da fábrica, e por conta disso, eu achei que era interessante. Falei, tá, engenharia é uma coisa que tem relacionado com o meu trabalho, e no Brasil é muito comum isso, né? A gente escolhe a nossa profissão por conta do primeiro emprego que a gente tem na vida. Você pergunta para os meninos, a maioria dos meus amigos, eles foram fazer engenharia porque o primeiro estágio deles era na área da engenharia ou porque algum familiar era engenheiro. Mas eles não tinham muita certeza do que era. E tem aqueles que ainda tiveram sorte que falam, dos meus amigos, né? Eu era muito bom em matemática e física e fazer engenharia. Mas aí eu sempre brinco com ele, então você devia ter feito matemática, porque você não era bom em engenharia, você era bom em matemática. Mas o ponto é, a gente tá todo mundo no mundo inteiro tomando as melhores decisões que pode com as experiências que tem, de acordo com as próprias experiências. Se você só tiver tido experiência muito que não é considerada boa, né? Você vai tomar decisões que talvez não sejam consideradas boas. Então, nossas decisões são focadas em nossa experiência. Mas em algum momento, lá para 2012, em todas as faculdades federais do Brasil, teve uma grande greve. E foi justamente quando eu tinha pedido as contas, eu trabalhava numa empresa chamada Volkswagen, em São Bernardo, a montadora alemã de carros. Sempre trabalhei nessas empresas alemãs ali da ABC, umas 10 delas. E por conta disso eu tinha pedido as contas porque eu entendia que eu não tinha disciplina para estudar e eu justificava que era por causa que eu tinha que trabalhar e estudar, e todos os meus amigos na federal, a maioria deles não tinham... A realidade era outra, eles não precisavam trabalhar e estudar, e na minha cabeça eles tinham mais tempo para estudar. Então, na minha cabeça, eu ia conseguir estudar melhor se eu tivesse tempo. Mas disciplina não tem nada a ver com tempo. Eu aprendi isso no decorrer da vida. Porque o que você faz do seu tempo é a sua disciplina, não é o tempo que você tem que de forma disciplina. Tem um trocadilho nisso. Mas o ponto é, em 2012, eu vi alguns amigos meus indo para o exterior fazer intercâmbio num programa do governo federal que chamava Ciências Sem Fronteiras. Não sei se vocês conheceram, ouviram falar. Vocês já ouviram falar? Balança a cabeça, não? Sim. Então, foi um programa muito interessante que acabou, mas ele dava um acesso parecido com o que as pessoas na Europa têm. Na Europa, eu já fiz 3 intercâmbios de universidade. Estudei na Austrália em 2012, em 2013 e 2015, estudei na Inglaterra esse ano e agora voltei para a Austrália. Então, para mim, vocês verem que eu gosto muito desse negócio de aprender em outros países, porque eu acho que me tornou uma pessoa completamente diferente e eu acredito que uma pessoa melhor. Mas o ponto é, eu via pessoas que sentavam do meu lado, que nem seus colegas estão sentados do lado de vocês agora, e eles estavam indo para o exterior, e eu falava, nossa, o que é isso? Aí eu comecei a perguntar para eles, não, o que é esse programa, né? Porque eu não tinha nem, não tinha muito, não entendia nem o que é esse negócio de intercâmbio, porque na minha realidade era uma coisa de gente muito rica fazer intercâmbio. Na minha realidade era uma coisa... Eu nunca nem tinha estudado inglês na vida, né? E hoje em dia, né, com a internet, com essas coisas, a gente não pode falar que a gente não aprende. Porque
se a gente sentar e tiver alguma coisa, uma inquietação, uma provocação para aprender um idioma, nem que for árabe, chinês, russo, coreano, que são alfabetos totalmente diferentes dos nossos, né, do tradicional latim, a gente consegue estudar com um celular dentro do trem, mas tá, é um exagero falar isso, porque tem outros fatores, né, que para a gente poder aprender as coisas tem que rolar um sentimento, tem que rolar a conexão aí que vocês estudam bastante teoria de aprendizado, mas o ponto é, eu comecei a perceber que os meus colegas estavam, né, tirando foto, esquiando na neve, andando de camelo no deserto, voando de balão na Turquia, com canguru na Austrália, e eu tava lá sentando do lado deles e eu não tinha essa oportunidade. Aí eu fui descobrir por quê. Aí eu falei, o que tem que fazer? Tem que fazer inscrição para programa de intercâmbio. Esse é o ponto que talvez comece a história para vocês ou para qualquer outra pessoa. Todo país são políticas diferentes. O professor disse que já convidou pessoas de outros lugares, Alemanha, por exemplo, outros lugares da Europa, e a política de lá é completamente diferente da política do Brasil, que é completamente diferente de onde eu estou aqui agora, em Melbourne, na Austrália. Então, para cada lugar é uma realidade diferente, mas o padrão que é? Eles vão pedir para você que você comprove que você consegue se comunicar na língua deles. Eles chamam de prova de proficiência. E isso é o que é o calcanhar de Aquiles para todo mundo, porque para todo mundo, se você está no Brasil, muito provavelmente você é fluente em português. O outro idioma tem muitas questões aí. Se você teve alguma oportunidade de já fazer intercâmbio, se você conhece pessoas de outro país, se você tem essa inquietação de falar fora, o que me provocou a aprender inglês foi fazer o intercâmbio. Eu comecei a estudar para uma prova chamada TOEFL, ou poderia ser o IELTS também, eu fiz as duas, que é uma prova de proficiência, que é uma prova, já ouviram falar? TOEFL ou IELTS? Ele não mede o quanto de inglês você tem, ele mede o quão fluente você é. Eles não querem saber se você sabe inglês, eles querem saber o quão fluente você é em assuntos relacionados. Esse é o padrão de prova que eles pedem para você cursar graduação no exterior. É muito comum para língua inglesa. TOEFL, IELTS, em espanhol eu esqueci o nome, mas eu acho que é do Instituto Cervantes. Em francês também tem. Você tem que... Mas o padrão mundial, normalmente, é que você se comunique o mínimo possível, se você garanta com essa prova em inglês. Como eu não falava nada, eu fui fazer o que todo mundo faz quando não sabe estudar. A gente estuda para a prova, né? E é que nem estudar para concurso público. Se alguém já estudou para concurso público entre vocês, você vai estudar para concurso público, você não estuda todo o conteúdo que tem lá, porque todo o conteúdo que tem lá vai demorar 10 anos para você estudar. Você estuda as provas anteriores. Você pega todas as provas anteriores que você encontrar, se for 5, 10, 100, e você resolve as provas anteriores, porque você vai entender que tem um padrão de perguntas, e é assim que se estuda para concurso público, e é assim que eu estudei para fazer a prova de proficiência. O que eu fiz? Eu chegava na faculdade, a faculdade estava de greve em 2012, eu ia lá, eu era o único que ia da faculdade, a faculdade toda trancada, portão fechado, os funcionários estavam lá, terceirizados, que cuidavam do patrimônio, né, segurança patrimonial, os famosos guardinhas. Eu falava para eles que eu era funcionário, que eu era professor, cada dia inventava uma desculpa, eles já tinham percebido que eu não era funcionário da faculdade já, porque todo dia tinha uma desculpa diferente, porque eu queria entrar, porque eu queria estudar dentro da biblioteca, porque eu sempre tive um respeito muito grande pelas universidades, eu acho que, eu não sei, eu mudo até a minha personalidade quando eu estou dentro da universidade. Eu fico uma pessoa muito focada a estudar. Eu tenho um respeito muito grande por dentro das universidades. E eu sempre consegui estudar dentro da faculdade. Em casa, eu nunca tive disciplina para estudar. Não sei se alguém de vocês é assim, mas o ambiente causa muita influência na gente. E o que eu fiz? A minha história de drama. Eu fiquei 3 meses indo todos os dias, até de domingo, para a Universidade Federal do ABC, que fica em Santander, o UFABC. Estudava, baixava uma prova, um TOEFL. O TOEFL demora 4 horas, é um vestibular. 4 horas em inglês. Ele testa todas as suas habilidades. Escuta, fala, leitura e escrita, né? Listening, reading, writing, speaking. E daí, ele
no final ele te dá uma nota, não é passou nem reprovou, ele só fala, sua fluência é essa, pode ser muito alta, muito baixa, mas essa é a sua fluência. Ele não diz se seu inglês é bom ou ruim, ele só mede a sua fluência. E tinha uma nota mínima, que era metade da prova, era 130 questões, você tinha que acertar metade disso, né, 65, para poder ter direito a tentar uma bolsa no Ciência Sem Fronteira, concorrer com o Brasil inteiro. Eu fiquei 3 meses, eu devo ter resolvido mais de 150 provas do TOEFL, então foi doído, eu tinha dor de cabeça todo dia tentando resolver prova, que nem concurso público mesmo, resolvendo prova, e eu decorava as perguntas, que chega uma hora que você entende que tem um padrão, porque quem faz as provas todo ano é sempre o mesmo grupo, a mesma empresa, então eles têm um padrão ali de perguntas que eles querem, de respostas. Então, se caísse uma vírgula diferente daquilo, eu não sabia, mas aquele formato de prova eu aprendi a fazer. E isso ficou bem claro quando eu consegui a bolsa e consegui vir para a Austrália em 2013, que são 34 horas de voo. Quer dizer, é mais de um dia, é um pouquinho longe do Brasil, né? Isso me lembra a única coisa que eu não gosto da Austrália, é a distância que é do Brasil. É muito longe do Brasil, é muito longe. Não dá para você ir todo dia para o Brasil. O aniversário do meu amigo. Você não me avisou 6 meses antes? Impossível, porque vai estar muito caro a passagem. Então, não é uma coisa que dá para ir todo dia. E se você vai, não dá para você ficar só 2 dias, né? Você quer ficar no mínimo um mês. Então, é muito longe do Brasil e não é barata essa distância. Mas o ponto é, quando eu entrei para pegar esse voo de 34 horas, 34 horas sentado numa poltroninha assistindo filme, você assiste uns 4 filmes, toma vinho, fica bêbado, fica sóbrio, come tudo que tem e não está nem na metade do voo ainda, é muito longo. Eu percebi que eu comecei a me dar um desespero, porque a aeromoça chegava, vinha, me oferecia as bebidas, chá, e já oferecia em inglês, né? E eu não entendia nada que a aeromoça falava, nada, nada. Aí eu falei, nossa, eles vão me descobrir e vão me mandar embora para o Brasil, porque eu sou uma fraude, e lá não vai ter a prova, eu não vou ter 3 meses para decorar uma questão de prova, lá é dia a dia, né? Eu falei, nossa, já começou a me dar uma gastura, assim, eu falei, nossa, não vou conseguir, não vai dar certo isso, eu só consegui enganar eles na prova, mas lá não tem o que fazer, todo mundo fala inglês, eu só sei responder a prova se for o mesmo modelo, se outra pessoa fizer a prova, já vai mudar o modelo, já estou ferrado. Mas isso foi interessante, que o Ciência Sem Fronteira, ele te dava uma chance ainda, que ele entende que o brasileiro ali... Tem um estudo muito interessante, acho que é da Fundação Getúlio Vargas, que ele tentou mensurar o Brasil... As pessoas respondiam o nível de inglês no Brasil. No Brasil, menos de 2% de toda a população brasileira se autodeclara fluente em inglês. Menos de 2%. E tudo bem, não é a nossa língua oficial. Nós temos que ser fluente na nossa língua oficial. Mas desses 2% autodeclarados, né, que a pessoa coloca no currículo que ele é fluente, aí você vai conversar com a pessoa não é fluente. Se você tirar os profissionais que são dedicados a letras, né, línguas, que são tradutores, que trabalham com esse tipo, na sua área, por exemplo, pedagogia, vai sobrar 0,0001%. É raro, é muito raro. E a ciência no mundo, ela é feita em inglês. Não importa onde você esteja. Ela é feita em inglês, porque precisava ter um padrão de língua, né? E o inglês foi o que venceu essa corrida e ficou. Pode ser que daqui a 500 anos mude? Pode ser, tudo bem. Não existe uma língua melhor que a outra, né? A língua serve para se comunicar, né? E todas as línguas, né, os linguistas, eles falam que a origem dos idiomas foram o ser humano tentando expressar os sentimentos, né? E a gente, nenhuma palavra consegue expressar bem um sentimento, né? Então, todas as línguas são muito boas para se comunicarem, mas todas apanham muito para expressar os nossos próprios sentimentos. As línguas latinas são até boas nisso. Mas o ponto é, quando eu cheguei na Austrália em 2012, você viu que eu dou umas voltas das histórias, né? Eu cheguei em 2012, eles me deram 4 meses para fazer outra prova de inglês, IELTS. Se eu não passasse, eu ia voltar para o Brasil. Aí também foi outra tortura. Fiquei 12 horas por dia estudando a prova, para poder passar, para poder ir para a faculdade. E onde eu estou agora? Vou mostrar para vocês um videozinho para dar uma acordada em vocês, porque senão eu fico falando muito. Cadê aqui?
And let me acknowledge that we meet here on the lands of the people of the Kulin Nations, the Wurundjeri and the Boonwurrung, and we pay our respects to their elders past and present. As new students, you're embarking on a wonderful journey of discovery. To be offered a place in your chosen course has taken talent, dedication and hard work. So congratulations on joining Monash. For over 60 years, Monash graduates and research have changed the world, and our students are leaders of change today. Your pursuit of discovery and achievement will shape the future. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo? Faz um joinha assim para me saber. Estamos ouvindo, sim. Yeah. Monash University is a relatively young institution, established in 1958 and named after one of our most celebrated Melburnians, Sir John Monash. John Monash was... Deixa eu perguntar, desculpa interromper. Vocês preferem que eu deixe o áudio do vídeo ou só deixo o vídeo rolando e vou comentando por trás? Porque tá em inglês o vídeo, né? Eu não sei se todos têm acesso e fácil assim. Pode comentar, Juliana. Was a bright young student, qualifying in arts. Ela está mostrando o campus da universidade, está mostrando o campus de artes, campus de letras. Aqui é dividido em artes, que são todos os cursos de humanas, é considerado curso de artes, os cursos de tecnologias, que são os cursos de exatas, e os cursos de biológicas e medicina. O interessante é que a Monash está entre as 50 melhores universidades do mundo, acho que esse ano ela está em 44 no mundo. O campus aqui eu acho muito bonito, eu já estive em pelo menos umas 50 ou 60 universidades em volta do mundo. Na Inglaterra eu fui bastante, na Europa eu fui em bastante universidades para congresso, e eu acho que o campus da Monash é o campus mais bonito que eu já fui, tem muita área verde, eu sou suspeito para falar, eu sou apaixonado. Parece um parque gigantesco e o clima daqui é muito bom, né? A maior parte do ano é 23, 25 graus Celsius. Então, é interessante para quem gosta de natureza, assim. E eles fazem prédios muito chiques. Todos os prédios, eles gastam dinheiro para deixar esse negócio de futurístico, bonito. Os laboratórios têm essa carona aí. Todos esses prédios que são muito coloridos, muito chiques, são todos laboratórios. O interessante da Austrália é que a cada 5 pessoas da Austrália, 3 ou são estrangeiros ou são filhos de estrangeiros. Então é muito normal ter um sotaque, né? O accent. As pessoas aqui têm muito sotaque. Todo mundo tem sotaque. Aí fala, qual que é o sotaque australiano? É um sotaque que a gente costuma dizer no Brasil que é de caipira. Eles falam inglês meio caipira. Eles não falam how are you? Eles falam how's it going, mate? Eles não falam good morning. Eles falam good day. Mas eu gosto muito do inglês australiano. Foi o inglês que eu aprendi. Então eu considero o inglês mais fácil que os outros, mas se eu ouço um americano, um canadense falando, é muito mais fácil de entender, realmente. Não posso negar. A cultura australiana é muito parecida com a brasileira, no sentido que o brasileiro, pelo menos a grande parte, gosta muito de fazer coisas fora de casa, né? O brasileiro, ele tem um contato muito grande. Por ele ter um clima bom, ele consegue sair bastante de casa, ele gosta de ir para a grama, ir para o sol. A Austrália tem muito disso. Eles têm muita área verde, eles são apaixonados por parque, praça, essas coisas, e eles refletem disso. Todas as salas são de vidro, espelhadas. Tem mais outro aqui. Tá, vou tentar comentar o vídeo. Isso aqui é uma sala de aula padrão da Austrália. Esse aqui é o campus que eu tô. A Monash tem... Só aqui na Austrália tem umas 4 ou 5 campos, mas ela tem na Malásia, na Itália e na China. Ela é bem grande na China. Nossa, eu preciso confirmar se eu tô falando da mesma tela. Vocês estão vendo a mesma tela. Perfeito. Quem sabe faz ao vivo.
Tá, esse aqui é o prédio que eu trabalho, o New Horizon. Dá para ver que são prédios bem chiques, assim, ó, eles gastam muito dinheiro. Esse aqui é o laboratório de química, é do lado do prédio que eu trabalho lá. Isso aqui é uma sala de aula padrão da Monash. Todas as aulas são sempre gravadas, você não é obrigado a assistir a aula. O australiano ele tem um padrão de ir sempre com laptop, ele faz muitas anotações de aula, isso é cultural deles, eles sempre estão fazendo anotação de aula. E para mim, né, vindo lá de Diadema, de uma sala de aula, eu me sinto muito importante quando eu sinto na aula. Dá uma sensação, tem uma questão psicológica de você estar num lugar e você está vendo todo mundo prestando muita atenção na aula, faz você prestar atenção na aula também. São salas muito grandes. Eu fiz graduação também lá, né? É a segunda vez que eu estou aqui. Você vê que tem muitas pessoas de bastante nacionalidade, é muito fácil identificar que tem bastante asiático na Monash, porque a Oceania está do lado da China, né? Eles têm muito ambiente aberto, tem muita quadra, deve ter mais de 20 quadras, campo, gramado, todos os esportes. Eles têm uma questão de fazer muitas atividades fora da sala de aula. Eu não sei se é meio que obrigatório para isso, mas todos os cursos que eu fiz, sempre você tem que ir para fora da sala de aula. É uma ideia de trazer o dinamismo para as classes, assim. É bem legal isso, eu gosto bastante. E se eles estivessem falando aqui, eu cortei o áudio, vocês iam perceber que todo mundo tem um sotaque muito forte de diferentes lugares. Então, você obrigatoriamente, quando você vem para a Austrália, você fica com o ouvido bom. Se o ouvido não é bom, ele vai ficar na Austrália, porque todo mundo tem um sotaque muito forte de outros lugares. Eu, quando falo inglês, todo mundo já pergunta de onde você é. Esse sotaque é muito forte, de um sotaque latino, né? Tá mostrando os campos aqui, tá, campos da Austrália, aqui é na Malásia, na China, tem na Itália também, na Indonésia, aqui é Indonésia, certo? Eles têm essa ideia de pesquisador global, então os alunos que fazem graduação na Austrália, eles têm uma disciplina que eles são obrigados a ir para outros campos. Esse negócio do intercâmbio na Europa também é meio que obrigatório. Eles têm um semestre que eles são obrigatórios e irem para o outro campus fazer alguma disciplina para entender como as pessoas veem o mundo de formas diferentes. Né? Aqui eles estão se gabando dos prêmios que eles têm, alguma coisa nesse sentido, porque eles têm uns prêmios Nobel lá também, tem umas coisas assim. Eles têm esse ênfase de fazer as coisas fora da sala, mas dentro desse campus que eu estou tem 4 bibliotecas, 4 libraries gigantescas. Essa aqui é uma delas. O que essa moça está falando? O sistema de colação de grau deles. A colação também é no campus, é muito legal quando tem colação de grau, você vê eles com essas roupinhas, né, essas coisinhas, é bem legal. Queria falar mais 2 coisas para vocês. Eu não concordo muito com essas coisas de ranking. Vocês estão... eu acho que vou ter que compartilhar a janela. Né? Próxima vez eu vou fazer do meu computador. Tá, vou compartilhar esses rankings aqui também. Esse é desse ano, 2022, eles fazem um ranking. Isso aqui não é a universidade que faz, são algumas instituições que fazem, mas tá, para falar que a universidade está entre as melhores do mundo em algumas coisas. Em alguns lugares ela está entre as 50 melhores do mundo na maioria dos rankings. Mas é uma universidade muito nova na Austrália, ela tem menos de 50 anos. Tá, meu ponto de vista agora, falando diretamente para vocês. Eu disse que eu sou muito suspeito para falar da Austrália, eu já tive por cerca de 30 países, eu já visitei, eu trabalhei em empresa alemã, visitei a Alemanha também,
fiquei pelo menos um mês em Portugal, Espanha, na Inglaterra fiquei 6 meses. Eu conheço bem a América do Sul, já fui para quase a América do Sul inteira. Mas eu me identifico muito com a cultura brasileira, em primeiro lugar. Eu amo o Brasil acima de tudo. Mas a cultura australiana é algo que eu tenho um apreço muito grande. Eu fico dividido sempre entre o Brasil e a Austrália, pelo ponto de vista que eles colocam a qualidade de vida sempre em primeiro lugar. A australiana tem um negócio que eles nunca vão trabalhar depois do horário. Para eles é uma coisa inadmissível. Você tem que trabalhar dentro do horário. E porque você tem uma vida. Para eles, o trabalho é uma parte da sua vida, não é toda a sua vida. É uma parte muito importante da sua vida, mas sua vida pessoal, ainda assim, é mais importante que o trabalho. Isso eu acho muito interessante e eu tenho um apreço muito grande. Como você faz para vir para a Austrália? Por exemplo, você tem que escolher... É um trabalho bem de formiguinha. Você vai ter que escolher uma universidade, porque são diferentes. Se você tentar ir para essa universidade que eu estou, a Monash, ou tentar ir para a Universidade de Melbourne, que também é aqui do lado, ou a Deakin, ou a RMIT, que é aqui do lado, eles têm alguns detalhes diferentes, mas o que é igual? Se você, no caso de vocês estão para terminar a graduação de vocês, seria para uma pós-graduação, pode ser um mestrado, pode ser um doutorado. Vocês vão ter que encontrar uma linha de pesquisa, encontrar um professor. Feito isso, encontra um professor, fácil, eu quero esse professor, quero essa linha de pesquisa. Você vai ter que convencer ele em um e-mail que você quer trabalhar muito com ele. E a maneira que você consegue convencer é você provando que você já consegue fazer alguma coisa relacionada. Então, quando a gente fala em mestrado e doutorado, é interessante que você já tenha, sei lá, um artigo de um congresso com um tema parecido, já tenha mostrado um interesse, já tenha mostrado que você leu alguma coisa que esse professor fez, já tem um entendimento, porque para você entrar nos países considerados desenvolvidos, você precisa de uma carta convite do professor para ter o visto. Então, você precisa criar um relacionamento com professores no exterior. E isso também passa pela língua, pelo idioma. E eu não vou falar para vocês que é fácil aprender um idioma, é muito difícil. Eu já estou 10 anos que eu estou aprendendo inglês, eu sempre falo isso, mas é a mesma coisa com português. Se eu tiver que escrever um romance em português, agora um livro, vai ser muito difícil, não vai sair, e o que sair não vai ser bom. Então, eu tenho 36 anos, faz 36 anos que eu estou aprendendo português, e os outros idiomas é a mesma coisa. Eu acredito que eu estou 10 anos aprendendo inglês, já estou mais uns 5 aprendendo espanhol, e é para a vida toda, e está tudo bem. A gente não precisa falar perfeitamente, mas a gente tem que ter essa noção que a gente é um eterno aprendiz, e eles entendem também que você não é um nativo da língua, você está desenvolvendo a língua, mas você tem que ter esse esforço, que é o diferencial do estrangeiro, né? Todo e qualquer estrangeiro, ele tem uma visão diferente sobre qualquer lugar, né? A gente sempre fala, quando você quer ser um cientista, você tem que ter a visão do estrangeiro. O estrangeiro, ele vê tudo como algo muito novo, algo muito diferente. E isso é muito bom. No mundo, o mundo é movido por estrangeiros, né? A ciência mundial é feita por estrangeiros, né? A maioria dos prêmios Nobel estão nos Estados Unidos? Sim. Mas quem ganhou os prêmios Nobel foram estrangeiros que estavam nos Estados Unidos. Então, sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, né? Os trabalhos são feitos sempre por grande parte por pessoas que estão buscando uma melhor oportunidade de vida em outros lugares. Mas o que eu posso dizer para vocês, não necessariamente o intercâmbio vai te tirar do Brasil, mas ele vai te dar uma visão de vida do mundo. Porque o que acontece? O Brasil, ele é cerca de 2,7% da população mundial, né? Ou seja, menos de 3% do mundo está no Brasil. Então, 97% das pessoas do mundo tem outra cultura, outra língua, comem outras coisas, assistem outras coisas, ouvem outras músicas, se relacionam de outras maneiras. E é interessante a gente ter essas experiências, a gente conhece a gente mesmo, né? Quanto mais a gente tem Fernando Pessoa, eu não lembro exatamente se foi Fernando Pessoa que disse que para você ver uma ilha, você tem que sair da ilha, né? Você não consegue enxergar a ilha de dentro da ilha.
para você ver você mesmo, você tem que sair da sua zona de conforto e ver você de outra forma, né? E essa é a ideia, eu acredito muito nisso. Eu tenho uma personalidade que gosto muito de inovação, de cultura, de conhecer coisas novas. Então, por conta disso, para mim, eu acabo me adaptando muito fácil a novas culturas. E eu vejo que é uma experiência de vida, por exemplo, quando eu vim a primeira vez para a Austrália em 2013, se eu tivesse voltado em 6 meses, depois de 6 meses que eu estivesse aqui, eu não teria voltado fluente no inglês. Não teria. Então, quando as pessoas falam para mim que, eu fiz intercâmbio, eu fiz 3 meses de intercâmbio, 6 meses de intercâmbio, eu pergunto para a pessoa, mas você saiu do inglês do zero e foi? Você ficou 6 meses e você não ficou fluente, porque eu saí do inglês do zero e fiquei martelando 12 horas por dia, estudando igual um maluco, e em 6 meses ainda eu tinha muita dificuldade, muita. Mas depois de 6 meses eu acho que virou uma chavinha na minha cabeça e eu comecei até a sonhar no outro idioma. Isso é o que falam, que quando você começa a sonhar em outro idioma, é que seu cérebro está confundindo tudo, ele não reconhece mais qual que é o seu idioma nativo, ou ele se sente tão à vontade no outro idioma que ele se distrai no outro idioma. E é aí que você percebe que você está ficando fluente ou não, mas é prática. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei mais 6 anos no Brasil, eu perdi pelo menos uns 30%, 40% do inglês que eu tinha e estou recuperando agora. Faz 3 meses que eu estou aqui na Austrália. Acho que eu estou voltando ao que era. E é um exercício, é um músculo. Tem um estudo que mostra que se a gente ficasse numa ilha deserta, ficasse lá, se eu não me engano, tinha um número mágico lá, acho que era 14 anos. 14 anos sem falar o próprio nome, a gente esquece o nosso próprio nome. Então, isso acontece com qualquer coisa. As pessoas que falam, morei na Suíça, falava alemão fluentemente, alemão sueco. Se ele ficou 10 anos sem voltar para lá e não praticou, ele tem uma noção básica, mas perde mesmo. Então, o idioma, ele vai assustar para todo mundo, me assusta até hoje. Quando eu tenho que dar palestra, qualquer coisa que tenho que fazer, dar aula, nossa, eu fico muito nervoso. E os primeiros 5 minutos eu falo um monte de coisa errada. Eu sou uma pessoa muito espontânea e eu deixo para fazer as coisas sem treinar muito, talvez. A ideia é que não tenham medo do idioma, entendam que o idioma ele é uma prática. É que nem qualquer outro exercício. Se vocês fazem algum exercício, quem corre, eu gosto muito de corrida de rua, né? Se eu ficar 1 mês sem correr, eu volto a correr da estaca zero. E eu corro maratona. Eu gosto de correr maratona, que são 42 quilômetros. Se eu ficar 1 mês sem correr 1 quilômetro já é muito difícil para mim. E é a mesma coisa com o idioma. Então, não tenham medo, seja qual for o idioma, se você não estiver praticando ele não vai ser tão fácil para vocês. Mas, tirando isso, é muito interessante ver, para mim, no Brasil, o meu laboratório de pesquisa do meu doutorado é em energia. Eu sou engenheiro de formação e meu doutorado é para economizar a energia de equipamentos industriais, eficiência energética, fazer o menor uso de energia de grandes equipamentos que funcionam 24 horas todos os dias da semana, transportam 10 toneladas por hora, no mínimo, de equipamentos de pó. Então, se eu conseguir economizar 1% de energia disso, já é um absurdo. No Brasil, meu laboratório não conseguiria fazer mais de, talvez, se tivesse uma estrutura, 100 gramas de transporte. Seria pequenas embalagens de transporte de material. Aí, o que a UFABC fez, a minha universidade? A gente fez uma parceria com uma empresa, porque isso foi uma vantagem, foi um jeito inteligente deles poderem lidar com a nossa falta de estrutura. A gente fez uma parceria com uma empresa, e eu fiz meu doutorado dentro de uma empresa, que a empresa tinha um ambiente real, e eu medi equipamentos reais. Já aqui é completamente diferente, a universidade tem muito dinheiro para pesquisa, eles têm mais estrutura que as empresas do Brasil tinham para fazer o mesmo equipamento. Então, não facilita muito ter resultados melhores tendo mais acesso. É a ideia do jogador de futebol, né? A gente tem os melhores jogadores de futebol do mundo, mas eles
acabam indo para o lugar que vai ter a melhor estrutura para o que ele for fazer. Embora no Brasil os grandes times de futebol sejam muito ricos, os times de futebol ainda do exterior ainda são centenas de vezes mais ricos, ele consegue dar uma estrutura melhor para você se desenvolver mais. Então, é interessante você conseguir, quando você quer se desenvolver, ver até onde você vai. Mas não necessariamente você vai ser mais feliz ou mais triste. Você tem que ser feliz aonde você estiver, não importa onde seja, né? A felicidade tem que estar com você. O mundo tem que ser bonito dentro de você. E morar fora é bom, mas é ruim. É muito ruim ficar longe dos nossos amigos, da nossa cultura, do que a gente gosta de fazer, da nossa família, do jeito que a gente consegue se dar bem. Mas também é muito bom você ter acesso a coisas que você não teria. Para mim, é surreal. Para mim, é sempre uma aventura ter acesso a grandes pessoas. Por exemplo, as pessoas que eu estudava pelo livro, eu estou no laboratório dessas pessoas, né? O cara que escreveu o livro que eu estava estudando na faculdade, eu sento perto dele agora. Dá um aspecto diferente, né? A gente tem um acesso diferente. A palavra é essa, é acesso. Então, a experiência do intercâmbio, se não é para você, não tem problema, mas com certeza você vai conhecer alguém, ou você vai querer que seus filhos façam, ou seus netos irão fazer. É uma coisa natural, as pessoas irão fazer. E eu sempre fui dessas pessoas que eu acreditei que eu não preciso colocar toda a responsabilidade do mundo nos herdeiros, nos filhos. O que eu quero fazer, eu tenho que fazer, não querer que a minha felicidade seja dependente de outras pessoas, né? Então, é uma coisa natural. Da mesma forma que meus pais, eles saíram do interior de Minas para encontrar em São Paulo, ali na periferia de São Paulo, ali em Diadema, uma melhor qualidade de vida, eu estou fazendo o mesmo movimento. Eu saí lá de Diadema, de São Paulo, e estou procurando uma melhor qualidade de vida, um desenvolvimento profissional, intelectual, mas não é fácil para ninguém. Toda vez você tem que aprender do zero. Imagina, eu já era um engenheiro com mais de 10 anos de experiência, como professor universitário e atuando em fábricas no Brasil. Aí chego aqui e começo do zero de novo. É todo um esforço que poucas pessoas... É um esforço começar as coisas do zero, né? E vai dar a realidade de cada um, né? Eu tive a sorte de eu poder tomar essas decisões e não afetar a vida de ninguém, por não ser casado, não ter filho. Então, no momento, esse para mim foi um momento ideal para fazer isso, mas você tem que avaliar tudo se vai te trazer felicidade de verdade. Mas o que eu posso dizer é que é uma experiência que todo mundo deveria fazer na vida. As pessoas do primeiro mundo, todas elas vão estudar em outros países, já na high school, né, que é o colégio, né, ensino médio no Brasil, que falam. É obrigatório para eles têm que ter essa noção que o mundo não existe só uma maneira de fazer as coisas. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento e para acabar com os nossos preconceitos de ver o mundo, né? E é muito interessante, até, por exemplo, uma coisa muito legal que eu fiquei sabendo essa semana é que, não sei se tem alguém que fala francês entre vocês, mas, por exemplo, a lua, o astro lua em português é feminino, e sol é masculino. Em francês é o contrário, né? A lua é masculina e sol é feminino. Então, eles têm uma visão que o feminino é mais forte que o masculino. E isso muda completamente a visão de mundo sobre muitas coisas. Isso é bem interessante. Em alemão também é a mesma coisa. Olha só. No livrinho das crianças, o sol usa batom e tem cílios, enquanto a lua usa gravata do fraque e cartola. E a gente é engessada a nossa visão. A gente sempre acha que o sol é masculino, e a gente tem essa visão em muitas coisas. E também a nossa própria cultura, né? A cultura brasileira é uma mistura muito louca ali, né? Dos povos originários, né? Que os povos indígenas, os povos do continente africano e os europeus, que vieram primeiro com a colonização dos portugueses e todos os outros. Mas a ideia é que todos os povos que vieram de culturas indígenas, eles dão um abraço para se cumprimentar. Eu não sei se no Sul é assim, mas é muito comum em São Paulo. A gente cumprimenta todo mundo ainda, né, com um abraço, né?
Aí eu fui tentar entender o porquê isso, da cultura indígena. Primeiro, você toca o coração quando você vai falar com outra pessoa. Então, isso eu acho muito interessante, né? A cultura indígena de primeiro o coração vem primeiro. Então, antes de você falar com alguma pessoa, você abraça, porque primeiro você toca o coração. Isso muda o relacionamento completamente, né? A gente não tem mais essa visão. O aperto de mão... Sim, aqui usa também o abraço. E aí, quando é entre um homem e uma mulher, ainda tem os 2 beijinhos. Né? Então, isso aí, os 2 alemães que aqui vieram, eles foi um choque para eles. Né? Eu só cumprimentei eles na mão, mas o pessoal, para quem eu os apresentei, tinha o abraço, as meninas davam os 3 beijinhos, ou 2 beijinhos, né? E aí, até que eles entenderam como é que aqui funcionava. O handshake, né, que é o aperto de mão foi uma coisa criada para verificar se a outra pessoa está carregando uma arma, né? Se você coloca no Google, pode colocar no Google aí, não precisa acreditar em mim. O aperto de mão ele foi inventado para verificar se a outra pessoa está armada, porque era em período de guerra, né? Sua vida podia estar em risco. Você vai conhecer uma pessoa que você nunca viu na vida. Opa, ele está vindo armado, não está? Vou virar de costas, não vou. Então, não estou dizendo que é bom ou ruim, mas eu estou dizendo que são culturas completamente diferentes. Uma cultura que começa uma conversa conferindo se você está armado, ou uma cultura que começa te dando um abraço, porque primeiro se toca o coração. Entendeu? São maneiras de se ver o mundo completamente diferentes, umas mais focadas em sentimento, outras mais focadas em sobrevivência, outras mais focadas em mercado, uma cultura mais vamos fazer dinheiro, outras mais focadas em sobrevivência. Não dá para pensar nisso. Primeiro eu tenho que... Então é interessante a gente ver o nosso contexto do mundo para a gente entender melhor nós mesmos. E eu acho isso super interessante. E a maneira da gente se expressar também, né? O brasileiro ele tem uma cultura muito ligada à música, né? A gente sente a música no nosso próprio corpo. A gente tem um monte de tipos de dança, né? Não sei, tem mais de 30 tipos de dança no Brasil, ou mais. A gente consegue colocar um foco no sentir a música diferente, né? E isso é muito rico, né? É muito bem visto, e as pessoas que não são brasileiras, elas têm um tipo de inveja. Elas falam, nossa, eu queria ter esse contato. Eu nunca abracei nem meu pai, eles falam, né? Eu nunca abracei nem minha mãe. Raramente tenho esses momentos, né? Não, dança, não sei o que é isso. Mas aí você fala para as pessoas, mas você dança... Toda e qualquer criança no mundo, se você colocar uma música, toda e qualquer criança no mundo, ela dança. Porque ela tem esse contato de sentir a música, né? Então, essas experiências são muito ricas, é muito interessante ver como você seria diferente se você tivesse nascido em outro lugar ou não, e até que você se encontra mais à vontade em alguns lugares, mais à vontade em outros lugares. Eu tive uma experiência, para fechar o que eu estou falando muito, eu fui em alguns lugares muito ricos, que nem Singapura, Luxemburgo, lugares muito ricos, mas eu não me senti num lugar que eu viveria lá. Eu achei que era um lugar muito artificial, muito regrado para muitas coisas que eu acho que não tem necessidade. Sabe, a grama sempre está 45 graus, está tudo muito certinho ali. Eu falo, é uma tensão muito favorecida a querer que as coisas funcionem desse jeito. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas para mim não é o que me faria feliz. Assim. Eu gosto muito desse negócio da natureza, e eu sou engenheiro, eu tenho esse pensamento quadrado, engenheiro. Ele é treinado a ver as coisas de um jeito mais quadradinho. Mas eu gosto muito de ter um contato com a natureza. E eu fui para lugares muito pobres, por exemplo, a Indonésia. A Indonésia deve ser umas 100 ou 200 vezes mais pobre que o Brasil. Sério. Eles vivem com $3 por dia. E as pessoas são muito felizes lá, muito felizes. As pessoas, eles têm uma vida muito simples, assim, de usar a mesma roupa por 10 anos seguidos, ao mesmo tempo. A religião lá é muito forte, né? Eu fiquei um mês em Bali, por exemplo, se você comete um crime lá, mata alguém, primeiro você paga pela religião.
talvez, muito raramente, vai ter alguma coisa relacionada à lei, mas vai seguir o que fala a religião, que você vai ajudar outra família, até que, porque alguém morreu da família lá, e essa pessoa era responsável por alguma coisa naquela família, então você, de acordo com a religião, você vai ter que substituir o custo que aquela família... Tem uma questão, é muito, completamente, é outro mundo, eles têm, mas eles são pessoas que vivem muito felizes, assim, você percebe que eles são verdadeiramente felizes. Então, eu gostei mais da Indonésia. Eu acho que eu seria uma pessoa mais feliz vivendo na Indonésia do que vivendo em Singapura, que é um lugar muito rico, todo mundo tem o Mercedes mais caro que existe, não sei o quê. E eu não tinha essa noção de vida, foi o fato de me sentir lá, que eu acho que isso é muito importante, eu acho que forma muito o caráter da gente, porque o jeito que a gente vê o mundo, cada um tem uma maneira de ver o mundo, mas o jeito que a sua opinião sobre o mundo forma o caráter de cada um, né? Então, eu recomendo demais que vocês façam intercâmbio. Eu fui agora para Inglaterra pelo Erasmus. Erasmus é um programa europeu que ele forneceu algumas bolsas para o UFABC, mas o Erasmus já foi diferente. Qual que foi a seleção do Erasmus? Foi por... A academia tem um índice, né? A academia tem números para medir as pessoas, né? Já ouviram falar de plataforma Lattes? A plataforma Lattes tem o índice Qualis, que mede a sua produção. Eles colocam um número lá, você publicou artigos, em qual revista e tal. Então, essa maneira de medir foi o que me determinou se eu ia para o Erasmus ou não. Eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, aí eu visitei as universidades mais famosas do mundo, né? Cambridge, Oxford, Nottingham, Manchester, Bradford, todas as todas as muito grandes e tradicionais universidades são muito tradicionais e não é muito diferente lá na Inglaterra. As universidades muito ricas, as pessoas muito ricas que vão estudar lá, né? Igual no Brasil, mas as universidades muito ricas, as pessoas muito ricas. Isso que eu queria falar sobre a Austrália. O sistema de ensino, para entrar na universidade na Austrália, não existe vestibular. Não existe vestibular aqui. Aqui, para você cursar a universidade, é um coeficiente da sua vida inteira. Ou seja, desde a sua primeira série que você estudou até a última, tem uma média lá de todos os anos que você estudou na escola. No final, tem uma média. Você sempre foi um aluno nota 9, nota 10, nota 5. Esse coeficiente seu, do final, essa média geral de toda a sua vida, determina se você vai entrar num curso disputado ou não. Os cursos mais disputados, os mais tradicionais, que são os mesmos no mundo inteiro, né, medicina, direito, engenharia, para você cursar os cursos mais disputados, você tem que ter tirado nota 9 a vida inteira ou mais. Se você tirou menos que isso, você não... Então, as pessoas que vão cursar esses cursos são pessoas que sempre tiraram nota alta a vida inteira, são pessoas que sempre estudaram muito a vida inteira. É uma maneira muito diferente, né? O vestibular não é uma maneira que um governo consegue dizer assim, ó, eu não tenho vaga para todo mundo que quer fazer faculdade, mas se você não passar, você que é burro. O problema é seu. Mas a ideia é se todo mundo paga imposto, a Alemanha faz muito bem isso, né? Fornece ensino público para todo mundo, né? Não é qualquer um que quiser fazer faculdade, você vai fazer faculdade. Se você quer, vai. Se você vai terminar ou não, aí é outra história. Mas você tem acesso. E isso é muito importante, porque a gente entende que o que muda quando eu olho para a minha vida e olho para dos meus avós que morreram analfabetos. Meus avós trabalharam 100 vezes mais que eu, trabalhavam na roça, acordavam 4 horas da manhã, capinavam o dia inteiro até a noite, cada um teve mais de 10 filhos, né? Imagina o trabalho que dá cuidar de todas essas crianças trabalhando na roça, eles trabalhavam muito mais que eu, mas não tiveram acesso à educação. Então, eu posso dizer que a minha vida é 1000 vezes mais fácil que a deles, é a diferença que eu tive acesso. Então, o acesso à educação muda. Então, mesmo que para você não seja o momento ideal de fazer um intercâmbio, em algum momento vai ser, talvez não seja agora, talvez seja na aposentadoria, mas sempre educação e investimento vai transformar a sua vida sempre, não importa, tudo que você aprende te torna uma pessoa melhor, vocês da pedagogia entendem bem isso, né? Mais do que a gente, que vocês são mais treinados sobre o educar. Então, é uma coisa fortemente entendida que o aprender é diferente em cada lugar no mundo, né?
E, às vezes, o jeito que você está sendo ensinado não é a melhor forma que você aprende. E talvez se você for ensinado com música, talvez se você for ensinado ao ar livre, talvez se você for ensinado em prédios chiques, ou talvez se você for ensinado em culturas tradicionais de povos originários, vai ser mais interessante para o seu próprio desenvolvimento. E é uma experiência para todo mundo, né? Então, eu super recomendo e eu deixo aberto para perguntas de vocês aqui. Eu falei sem parar durante 1 hora, mas eu quis contar, a minha intenção era mesmo trazer a minha experiência individual, porque se for falar para vocês, para vocês fazem a prova, tal, vocês encontram no Google. Eu queria contar para vocês o que foi para mim e o que está sendo até agora. Desculpa se eu fui muito redundante. E eu deixo aberto aqui o meu contato aqui, eu vou deixar aqui. Adriano, voltou a me ouvir? Estou te ouvindo, alto e claro. Então tá bom. Então agora eu vou convidar os alunos que quiserem fazer perguntas para sentar aqui na cadeira aqui e fazer a pergunta direta, porque daí eu tirei o som ambiente. Tirando o som ambiente, não dá o retorno da caixa de som. Deixei meu e-mail, meus WhatsApp, vou deixar meu LinkedIn. Nossa, estava aberto a gente falando. Boa noite. Aqui é bom dia. Bom dia, verdade. Nós estávamos comentando e pensando, enquanto você falava, que você disse que nos programas de intercâmbio para o mestrado, meu Deus, 10 da manhã, que nos programas de intercâmbio para o mestrado são realizados por centros de interesse, né? Centro de pesquisa, no caso. E eu queria saber se ali na Austrália, ou talvez onde você estuda, se tem centros de interesse voltados mais para a pedagogia ou para a área da educação. Desculpa, qual que é o seu nome? Maria. Maria, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. No mundo inteiro tem muita coisa sobre educação, muita. Educação é o que move o mundo. As pessoas não entendem em alguns lugares, mas em outros lugares eles entendem muito bem. Por exemplo, na Austrália, eu não tenho muita certeza do número, mas eles divulgaram que 30% de todo o PIB da Austrália é feito pela educação. Porque a Austrália ela vive de vender educação para o mundo, né? Eu disse, a cada 5 pessoas aqui, 3 são estrangeiros ou filhos de estrangeiro. O que esses estrangeiros vêm fazer aqui na Austrália? Eles vêm ou estudar ou trabalhar. Então, a grande maioria dos estrangeiros que estão na Austrália, eles vieram ou estão aqui para estudar. Então, a educação é muito forte, em todos os sentidos. Educações especiais, educação de jovens e adultos, educações infantil. Só que, para você trabalhar como professor na Austrália, existe, que nem no Brasil tinha um magistério, né? Não sei se tem ainda um magistério. O magistério era um curso voltado especificamente para ser professor, né? Eu não tenho muita certeza, mas eu tenho eu tenho um dedinho na educação, porque eu sempre atuei dando aula também, embora eu seja esse tipinho de gente que é engenheiro, né? Esse tipinho de gente. Mas eu gosto muito da área da educação, e na Austrália tem um curso que eles chamam de Certificate. Certificate é como se fosse um mestrado, mas ele é próprio para professor. Se você quer ser professor na Austrália, você precisa de algumas certificações. Que tipo de certificações são essas? Para trabalhar só com crianças, tem que ter uma certificação só com... E é validado todo ano que você vai trabalhar com crianças, porque eles têm uma legislação muito forte aqui. A Austrália tem um privilégio e também uma coisa ruim, que eles são uma ilha gigantesca, mas eles... Uma ilha, não dá para você entrar no país por terra. Só dá para entrar por avião ou por navio. Então, eles controlam exatamente cada formiga que entra e sai do país. Eles têm muito fácil esse controle. Então, eles têm um controle financeiro exato de toda a moeda que é movida no país e de todas as pessoas. Então, você não consegue trabalhar na Austrália sem o visto que te permite trabalhar. Então, para você que quer vir pela primeira vez para a Austrália, um contato de mestrado, é interessante, vocês da educação,
vocês vão para a área da educação, óbvio, mas como é que você vai convencer o professor daqui a te aceitar? Tem pessoas do mundo inteiro querendo vir para cá, tem a Maria aí do Instituto Federal do Rio do Sul, e tem a menina da África, a menina da Ásia, a menina da Inglaterra, a menina não sei de onde. É interessante que você vai ter que mostrar para o professor que você, eu gosto do que você está fazendo, porque eu faço isso também, eu tenho interesse por essa área, porque eu li isso seu, esse artigo seu aqui, eu gostei disso, mas brevemente, assim, você coloca ali um parágrafo, você fala, aquele artigo que você escreveu, tal coisa, de tal ano, você falou da educação inclusiva, aqui eles têm uma questão muito forte, que eles estão começando a reconhecer os povos originários aqui, então aqui eles estão tendo isso na lei, em tudo que você faz. Por exemplo, eu estou dando essa palestra aqui. Se eu fosse na Austrália, eu ia ter que falar, eu estou aqui na cidade de Melbourne, nessa cidade, antes de eu estar aqui, a tribo tal, de tal região, se não me engano é o Ulu Something, eu não sei nem falar o nome da tribo, ainda tenho que aprender. Eles estavam aqui 523 anos, ele tem essa questão. Então, todo mundo indo para essa questão, porque o governo está pondo muito dinheiro nessa questão de você valorizar os povos originários aqui da Austrália. Mas o ponto tem sim, a resposta é sim, tem muita área da educação. Você tem que mostrar para o professor que você é a pessoa certa para trabalhar para ele. Na academia você é a pessoa certa porque você gosta do que ele está fazendo. Porque o professor não quer ter trabalho de fazer nada diferente do que ele já faz. Em qualquer lugar do mundo é assim. Se você quer trabalhar comigo aqui agora, Adriano, vamos trabalhar com não sei o quê. Aí eu vou falar para você, Maria, a minha pesquisa é em eficiência energética de equipamentos industriais. Eu gosto muito de dar aula, eu adoro. Eu acho que a conexão entre pessoas, eu acho que é uma coisa fascinante. Mas meu doutorado é em eficiência energética. Você vai ter que vir falar de eficiência energética comigo. Senão eu vou falar para você, eu não sou a pessoa ideal. Você tem que ir para outra pessoa. Então, é um trabalho de formiguinha, porque tem 5 mil professores cada universidade. Você vai olhar os 5 mil? Não, você vai ter que fazer pesquisas e encontrar ali os 20 professores que têm relacionado à sua área e vai ter que estudar o perfil de cada um para entrar em contato. Mas é a maneira que funciona. Outra maneira, eu não conheço outra maneira que funciona. Tá bom, Maria? Mas vai. Ninguém perguntou nada sobre canguru. Então, professor Adriano, olha, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Que foi a sua participação aí, nos ajudou bastante. É sempre importante a gente ver essas novas oportunidades. Eu também tive um colega na Alemanha que estudava alemão com a gente lá na época, e ele era da Austrália. O inglês dele era bem diferente, né? Então, a gente brincando com ele, né? Porque daí cada um tinha um apelido. O meu era de padre, né? Porque era muito certinho. E o dele era o Homem Canguru. Canguru Man. Aí levava na esportiva, a gente estudava junto, e aí fora de horário eu tomava uma cervejinha. Sempre tem que se adaptar à bebida local. Assim como os alemães que aqui chegaram aprenderam que caipirinha de limão foi a primeira palavra composta que eles aprenderam em português. Tem que dançar conforme a música, exatamente. É isso aí, né? E também colocar que aqui no Brasil, a cultura indígena dessa da amizade é o único lugar onde, quando tem briga entre dois povos, o pessoal consegue, os representantes religiosos de cada uma das duas culturas, e aqui o judaico junto com o muçulmano, eles se entendem, o luterano e o católico, que antigamente se matavam na Europa, se entendem, né? Então, a parte boa é que o Brasil tem a cultura da paz. No Brasil, a gente consegue ter várias religiões na mesma família, né? No Sim, exterior, não. Vive super bem. No exterior, se você troca de religião, você tem que trocar de família. Basicamente. Então, tá joia. Muito obrigado aí, meu jovem. E eu vou daí pedir para o pessoal lá depois encerra a gravação aqui, né? Sobre o teu evento lá.
como é que é? Eu não cheguei a ver, porque eu estava recebendo os alemães aqui. Quantas páginas a gente precisa escrever? É em inglês? Perfeito. Aqui eu estou tendo algumas oportunidades que eu não tive no Brasil. Mas, primeiramente, eu tenho que falar isso, não eu esqueço. Eu queria paralisar você mais uma vez, professor Fábio Alexandrini, porque no Brasil, na minha graduação, eu nunca tive nenhum professor que convidou uma pessoa externa, mesmo no Brasil, para ser convidado da gente. Nunca. Esse trabalho é uma coisa que o professor Alexandrini está fazendo, é responsabilidade dele, isso não é regra da universidade. Na minha universidade eu não tive isso, e aqui na Austrália eu não tive isso também. Então isso é uma coisa que eu acho que teria mudado o meu jeito de ver as coisas. Eu aprendi, eu tento aprender as coisas, mas eu acho que eu tento aprender de um jeito meio ignorante, meio na tentativa e erro, e eu acho que às vezes você ter uma pessoa que te fale as coisas ou te mostre um caminho mudaria completamente a maneira como você faz. Então, parabéns, professor. Continue sendo esse tipo de motivador. Isso é uma coisa que eu nunca vi. Continue sendo assim, professor. Parabéns. Tá, sobre o congresso. Parabéns. Aqui eu estou tendo umas oportunidades, por exemplo, me chamaram para ser o keynote speaker no congresso que vai ser aqui em Sydney, e eu gostaria de estender o convite para vocês, porque no Brasil, por exemplo, se você quiser vir para um congresso em Sydney, de última hora, agora em dezembro, você vai gastar baixo aí uns 30 mil reais no preço de um carro popular, porque tem passagem, tem vista, tem hospedagem, não sei o quê. Eu já vou estar aqui, então já ficou de graça isso. A ideia desse congresso é um congresso internacional, se submete um resumo em inglês, mas se for um bom resumo, eu ajudo na tradução, a gente se ajuda aí, não tem problema. E a partir desse resumo, ele sendo aprovado, você tem que submeter um artigo de até 6 páginas, acho que é até 6 páginas, E é um artigo interessante porque ele é indexado no Scopus, né? O Scopus é a plataforma mundial que faz ciência. Melhor. Eles entendem que o que está no Scopus é ciência, o que não está, não é. No Brasil, a gente tem essa jabuticaba, que é o Qualis, mas é uma coisa muito local do Brasil, né? Ele funciona no Brasil, só fora do Brasil não existe. Não tem muito peso. Não existe nenhum peso. Tanto é que no Qualis do Brasil eles desqualificaram alguns journals da I3E, e a I3E ficou bem possessa com isso. A I3E na área da computação é a top das galáxias. Então, eles têm um critério que se ninguém publicou num jornal, ele não entra mais na avaliação, mas isso não quer dizer se o jornal é bom ou não. É outra métrica. Eles têm uma métrica que eles criaram que precisava ser revista. Mas, enfim, esse congresso é interessante, vai ser aqui em Sydney, eu estou indo para lá mês que vem, dia 20 de dezembro, perto do Natal, vou fazer um bate-volta. E eu convido vocês, todos aí que tiverem à disposição, de querer submeter um artigo internacional, é sempre bom para o currículo de vocês. E como eu vou estar lá como palestrante, então não vai ter custo. É a contrapartida que eles me deram. Em vez de trazer um professor do Brasil e gastar 40, 30 mil reais, eles pegaram um brasileiro que já estava aqui, que eles encontraram, estava no lugar certo na hora certa, e a contrapartida eu não preciso pagar a inscrição, que ia ser mais uns $1.000 de inscrição, e alguma coisa assim. Então, perfeito. Eu posso submeter até 5 trabalhos lá. Eu acho que eu já consegui 2 da UFABC mesmo, mas eu estendo o convite de vocês, se vocês tiverem à disposição. Perfeito. Já vou organizar para enviar umas 2 opções. Tá bom. Agradeço e fico à disposição. Deixei aqui meus 2 e-mails, o WhatsApp, LinkedIn. Qualquer hora que vocês quiserem mandar mensagem, qualquer dúvida, estou sempre à disposição para ajudar, tá bom? Tá joia. Muito obrigado. Agora vou continuar minha aula com o pessoal aqui. Muito obrigado e boa noite para vocês aí. Boa noite. Aproveita o frio do Rio Grande do Sul e de Floripa. Tá bom.